antes de Jó. Nós podemos ver diante dessas situações quão grande é a nossa resistência que nós temos diante de situações difíceis. E essa resistência, ela não vem do ser humano. É uma resistência e ela vem do Senhor. É uma força, é uma forma do Senhor forjar a nossa vida espiritualmente. Amém? E olhando para Jó, eu posso observar que Jó é um homem cheio de Deus. Nós conhecemos, como eu já falei, a história de Jó. E nós conhecemos a história de Jó depois da prosperidade. Nós conhecemos a história de Jó durante o sofrimento. Mas nós não conhecemos a história de Jó antes da prosperidade. Jó era um homem adulto e a Bíblia não fala como foi para Jó chegar até ali, né? Não fala do que ele havia passado, mas uma coisa é certa: as pessoas nunca vão olhar para a minha e para a tua vida e ler a nossa história de uma forma completa. Amém? Porque só o Senhor sabe o que você passou, o que você vivenciou para chegar até aqui. A palavra vai dizer que Jó ele tinha 10 filhos. 10 filhos é um número par, concordam? 10 filhos é um número par. E eu imagino que quem tem 10 filhos, né, como Jó, quem tem não, porque aqui ninguém tem 10 filhos. Mas Jó, eu posso dizer que Jó ele era um homem completo, Jó era um homem abençoado. E nós devemos ser completos, assim como era Jó. Pois eu creio que não há nenhuma área das nossas vidas que o Senhor não tenha alcançado. E eu estou falando em meio a lutas, eu estou falando em meio a dificuldades. O Senhor, Ele alcança as áreas da nossa vida. Em tudo, nós devemos dar graça, pois a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. E eu ouvi algo uma vez que falou muito ao meu coração, e lendo toda a história de Jó, o Senhor foi ministrando e me trazendo à memória algumas coisas. E eu ouvi isso aqui: as feridas que foram feitas em mim e em você, as feridas que foram feitas em nós, não foram pessoas, e sim o próprio Deus. Mas, no tempo certo, o Senhor irá curá-las, amém? Assim eu creio que o Senhor trabalha na nossa vida. E falando um pouquinho sobre Jó, Jó ele era um homem, a Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro. E Jó era um homem honesto, Jó era um homem sincero. E quando eu falo que Jó era um homem sincero, aqui eu não estou falando que Jó não tinha pecado. Mas eu estou falando aqui que Jó, ele era quem ele realmente era. E o Senhor, Ele falava ao meu coração que nós precisamos alinhar o que parecemos ser com o que somos de verdade. Não é verdade? Quando fazemos isso, não há decepção. E no nosso meio a gente vê muito isso. Ah, meu Deus, a fulana fala demais. A fulana fala o que não deve falar. Meu Deus, a fulana fala o que está na lata. O irmãozinho ali não se controla a língua dele. Ou é impulsivo, age pelos próprios... Mas aí que está. Está certo? Não está. A gente precisa trabalhar isso na nossa vida, né? O Espírito, a gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus nos moldar. Mas eu vejo sinceridade num ser humano assim. Porque ele não finge ser uma coisa que ele é. Ele alinha o que ele é com o que ele deveria ser. E por isso vivemos na nossa luta constante. Mas ele não finge a sinceridade. Ele é sincero diante do seu coração. E diante de uma pessoa assim, raramente a gente vai ter decepção. Porque eu já conheço. Eu já sei que fala muito. Eu já sei que vai murmurar. Eu já sei que vai reclamar. É pecado. Mas não vai me frustrar. Eu não vou esperar uma frustração dessa pessoa. Porque ela está sendo sincera. E Jó, ele era um homem sincero diante do Senhor. Jó também era um homem reto. E quando fala de que Jó era um homem reto, eu imagino que os homens viam Jó de uma maneira. A retidão de Jó para os homens era a sua reputação, era a sua forma de viver, era a sua conduta. Como é que Jó era? A Bíblia, a palavra, ela vai dar um bom testemunho de Jó. Jó era um homem honesto, um homem íntegro, um homem temente ao Senhor. O Senhor, Ele dá um bom testemunho de Jó para nós. E Jó, ele era um homem honesto. Jó era um homem que vivia uma conduta correta. Jó era um homem que era visto com boa reputação pelas outras pessoas. Mas a retidão diante de Deus ser reto diante de Deus é o Senhor olhar para a gente, a retidão, e o Senhor ver, achar graça na gente. É um homem íntegro, é um homem sincero.
E a Bíblia também vai dizer que Jó, ele era um homem temente a Deus. Jó, ele tinha reverência pela majestade de Deus, ele tinha respeito pela sua autoridade e ele era temente à ira de Deus. E nós vemos que nos tempos de hoje que a gente está vivendo, tem muita gente que pode até ter reverência ao Senhor, que tem reverência ao entrar na sua casa, ao dobrar o seu joelho, ao orar, entregar a sua vida. Mas o que nós temos feito, eu estou falando nós porque eu me incluo, porque quando eu leio a palavra e começo a meditar, o que eu tenho feito das portas da igreja para fora? Como eu tenho andado, como tem sido a minha vida fora das quatro paredes aqui do templo? Será que eu tenho reverenciado também essa majestade de Deus lá fora? Será que eu tenho respeitado a autoridade do meu Pai? Quando eu digo respeitar, é obedecer os princípios, os mandamentos da sua palavra? Será que eu também tenho temido ao Senhor a ira de Deus? Porque Deus é amor, Deus é justo, mas a Bíblia vai dizer que Deus é terrível. Será que eu tenho? E eu comecei a meditar, e eu comecei a refletir na história de Jó e trazer para a minha vida. Jó, ele se desviava do mal. Eu imagino que Jó era daquele tipo de homem que se falasse para ele assim, isso parece ser pecado, mas não é. Jó, ele já diria, se parece, eu nem vou arriscar. Eu vou por aqui, ó. Beber um pouquinho não é pecado, você não pode se embriagar, mas sobriamente, Jó, eu vou por aqui, ó. Você fazer uma tatuagem no teu corpo não é pecado, não, isso aí já foi tempo, estamos no século 21, mas o Deus permanece o mesmo, e Jó, vou por aqui, ó. Jó era um homem que ele se desviava do mal. Essas eu posso dizer que eram as características de Jó, como um homem, um servo, um homem cheio de Deus. E a Bíblia também começa a nos relatar que Jó era um homem próspero, a prosperidade de Jó. A Bíblia começa nos relatando que Jó ele tinha uma lista de bens. E nesta lista de bens de Jó, não incluía joias. Interessante, né? Mas era a cultura de antigamente. Na cultura judaica daquela época, eu estudando, pesquisando, a prosperidade ela não estava nem em ouro nem em prata. Ela estava em ter pessoas, ter alimento e terras. E aí eu comecei a meditar e lendo aqui o capítulo 1, do 1 aqui até o verso 4. E de fato, nós devemos ser gratos ao Senhor. Você já agradeceu pelo número de pessoas que tem à tua volta? Você já agradeceu pela tua família? Você já agradeceu pelo número, eu posso dizer que aqui na igreja todos nós somos amigos. Pelo número de pessoas que nós temos ao nosso redor? Você já agradeceu pelo teu alimento? Isso é ser próspero. E quando eu estava lendo isso aqui, o Senhor começou a falar comigo, e Deus falava assim de ter terra, porque Jó era um homem que tinha terra, Jó era um homem rico, Jó era um homem próspero. E o Senhor começava a falar ao meu coração, filha, ter terra é você andar com o pé no chão. É você isso aí. Eu não tinha tudo o que eu queria, porque minha mãe tem 4 filhos, e eu comecei a trabalhar com os meus 14 anos, logo não demorou muito, porque aos 17 eu noivei e a gente começou a construir a casa. Mas nesse meio tempo ali, trabalhando, ganhando meu dinheirinho, eu vou comprar. Irmãos, eu comprava um perfume e era maravilhoso. Custava o perfume R$600. Eu ganhava 800, irmão. Mas o perfume durava 2 anos. Mas na empolgação do momento, eu tenho hoje, vou fazer hoje, né? Assim que a gente faz, eu vou fazer. Aí às vezes ainda bota na conta de Deus, eu vou fazer e o Senhor depois proverá. Né? A gente não tem mania de várias vezes, eu vou comprar. Jesus não deu resposta de nada, mas Deus proverá. E enquanto eu li isso aqui, o Senhor ia ministrando ao meu coração. Eu falei, Jesus, perdoa. Não é errado não, irmão. Se você tem para comprar, compre. Mas não faça isso por luxúria, por vaidade. Porque eu ando cheirosa da mesma maneira que eu andava antigamente, com perfume de 80, 100, 200 no máximo. E ainda assim dura uns 2 anos, irmão. Tem que durar, né? 4 filhos, eu sou mãe, mais madura. Mas hoje eu tenho isso aqui, ó. Pé no chão. Eu boto a minha mão onde eu posso alcançar.
E eu deixo para as demais coisas o Senhor trabalhar na minha vida. Porque isso aí é o sobrenatural de Deus. Vai, irmão, comprei um carro sem poder comprar. É o sobrenatural, é a providência de Deus na tua vida. Amém? E o Senhor, Ele trabalha na nossa vida. Então, a prosperidade de Jó era essa. Eram os seus filhos ali. A Bíblia ela vai dizer que os filhos de Jó, eles se reuniam, eles davam banquetes. E logo após, ele depois de terminar aquele período ali, Jó reuniu seus filhos e Jó consagrava seus filhos ao Senhor. Jó santificava seus filhos ao Senhor. E eu estava meditando lá em casa em cima dessa mensagem, né? E falando com o Senhor, e eu lembrei, eu vou falar da minha vida, porque da minha vida eu posso falar, irmão. Posso falar da vida, da minha eu posso falar com certeza. Eu meditando, eu lembrei dos domingos. Hoje mesmo eu falei com a Raíssa aqui de manhã, eu brinquei com ela, eu falei, Cunha, hoje eu vou almoçar com você, cunhada, era chute Cunha. Eu vou almoçar com você e levantei aqui a sacola das quentinhas, porque minha sogra não tá. Porque o meu sogro é o sacerdote daquele lá. Quando a minha sogra está em casa, todo domingo a gente se reúne. Reúnem-se ali todos os filhos. Não só, eu estou falando da família inteira, né? Lá a gente tem esse costume. E assim, a família bom fica presente na minha vida. E eu comecei a ter, depois que eu casei com meu esposo e tal, eu comecei a ter práticas que eu não tinha. Eu comecei a vivenciar momentos da minha vida que eu nunca vivenciei antes. Mas aí eu deixei essa história para um outro momento. E ali eu brinquei com a Raíssa e depois eu fiquei meditando naquilo ali. Eu falei, minha sogra não está, ela viajou, hoje não tem a comida gostosa dela, mas a gente pode sentar junto e comer a quentinha assim mesmo, não tem problema. Mas faz uma falta danada, né? E com isso, o que eu quero dizer? Jó, seus filhos já não moravam mais com Jó, né? Cada um tinha a sua vida, mas Jó continuava sendo o sacerdote do seu lar. Os seus filhos tinham prazer de se reunir. Muitos aqui são pais e são mães. Eu sou mãe de 2 crianças, jovens, tem muitos jovens aqui na igreja. E eu quero dizer para você, pai, mãe, jovens, que vocês, principalmente quando a gente fala de casamento, vocês não vão casar para fugir de autoridade de pai e mãe. Vocês vão casar, meus filhos vão casar, os filhos de vocês vão casar debaixo de bênção. Porque quando casa debaixo de bênção, não sai, vem mais um, agrega. E o Senhor, Ele trabalha. Então, jovem da casa do Senhor, não saiam, pelo amor de Deus. Ah, eu vou casar para me livrar. Aí vem, arruma um vento para a vida e paga preço. Jesus passa, mas a consequência ela vem e a gente tem casa. E o Senhor, Ele foi trabalhando os seus filhos, e o Senhor foi trabalhando e ministrando ao meu coração. E no nosso dia a dia não é diferente. Eu dei um exemplo da minha família, mas eu tenho certeza que na sua família também ocorre. Porque há um sacerdote, há uma pessoa que o Senhor levanta como autoridade. E essa pessoa que o Senhor levanta como autoridade é para cuidar, é para zelar, é para consagrar, é para orar. A palavra vai dizer que o pai, ele não, de um determinado momento, irmão, o pai, ele não vai pagar preço pelo filho, nem o filho preço pelo pai. O pai não carrega pecado de filho, o filho não carrega pecado de pai. Mas nós sabemos que as consequências virão. De repente, uma atitude que nós tomamos hoje, nós só vamos vivenciar a consequência daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas ela vem, seja boa ou seja ruim. Assim como também aconteceu na vida de Jó. E ali Jó, ele fazia aquele cerimonial ali com seus filhos, que não moravam mais com ele, mas ele permanecia como um sacerdote, né, um homem do Senhor. No capítulo 1, ainda no verso 6, a gente vai ver aqui a primeira aprovação de Jó. E eu vou ler aqui para vocês, Deus, ele dá testemunho de Jó nesse versículo. Certo dia, anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Quem disse isso? Foi Satanás que perguntou ou foi o Senhor que disse a Satanás? Foi o Senhor. Visse o meu servo Jó? Não é a qualquer momento que Satanás ele entra na presença do Senhor.
Mas nós devemos entender que há um reino espiritual e há um reino físico. E nesse reino espiritual, há reuniões celestiais ao meu e ao teu favor. E o Senhor, Ele trabalha por aqueles que confiam, que são fiéis e que temem aos seus mandamentos, aos seus preceitos e à sua palavra. E ali Deus, Ele perguntou a Satanás: viste tu o meu servo Jó? E ele diz assim: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Satanás então ele perguntou: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará sobre a face da terra. Eu imagino que Satanás, ele queria dizer assim para Deus, nesse momento eu imaginando, que ele não tem como argumentar, então ele arrumou ali: Jó, é fácil servir ao Senhor, tendo dinheiro, sendo rico, tendo terra, tendo prosperidade, é muito fácil servir ao Senhor. Imagina que Jó, de repente, Satanás, de repente, ele queria falar para o Senhor: olha, teu servo é infiel porque trai a esposa, teu servo é infiel porque bate nos filhos, teu servo é infiel porque diante das pessoas ele te glorifica, ele te louva, mas por trás fica vendo coisa que não deveria ver, fica falando que não deveria falar, fica indo onde não deveria ir, e os teus olhos estão contemplando. Esse é o teu servo fiel? Porque é esse, irmão, o intuito do inimigo na nossa vida. O intuito dele é mostrar para Deus que o que Deus criou é uma grande frustração e uma grande decepção. Mas a palavra vai dizer a mim e ao teu respeito que o que Deus criou é bom. Porque o Senhor, ele teve prazer na criação. Aleluia. E Deus, ele dá testemunho de Jó. Satanás acusa Jó de servir a Deus apenas pelo que ele tinha. E não é diferente na nossa vida, como Satanás não podia acusar Jó de forma que ele gostaria, ele usa das bênçãos que o Senhor nos deu para nos acusar. E é muito interessante porque logo após, no versículo 13, tudo começa a desandar na vida de Jó, né? O Senhor vai então e toca em tudo que, vai lá e toca em tudo que ele tem. Irmãos, como eu já falei aqui no início, as lutas, as nossas feridas, as situações difíceis e contrárias na nossa vida, nada acontece se não for da permissão de Deus. Porque o Senhor, ele conhece a minha e a tua estrutura. O Senhor, ele sonda a minha e a tua estrutura. Ele sabe do meu e do teu entendimento. Ele sabe até onde a gente pode ir. Nós somos limitados, somos. Mas aquele que vive e reina, quando é necessário, ele se levanta ao meu e ao teu favor.